Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E é sempre um prazer estar com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, estarmos juntos aqui todos os domingos pela manhã, não só adorando ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração, bem como estudando e aprendendo a palavra de Deus, produzindo assim em nós crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer a você neste momento que nos acompanha através das redes sociais. Aproveite este momento e compartilhe este link no grupo de WhatsApp de seus amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã aprendendo a palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a penúltima lição do nosso trimestre. Veja como o tempo passa rápido, né? Já estamos na lição de número 12. E essa lição é uma lição que vai reforçar ainda mais a nossa esperança. E qual é o tema, pastor? Daqui a pouco você vai saber o tema de nossa lição, que o Senhor vai falar fortemente aos nossos corações. E queremos, neste momento, enviar a saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos que todos os domingos pela manhã estão sentadinhos aí na sua poltrona, no seu sofá, na sua cama, em sua rede. Não importa como estejam, o importante é que estamos juntos para aprender a palavra do Senhor. Receba aí, abra aí os braços, receba aí um forte abraço do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Olha que abraço gostoso, eita, coisa boa, que coisa maravilhosa, irmãos, este abraço de comunhão, este abraço de amor, este abraço de fraternidade. Não tem coisa melhor do que fazer parte do povo de Deus, da comunidade dos santos. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, a você, irmãos que compõem aí a classe do PROAT, da terceira idade, aos pastores que estão também nos acompanhando, seja pastor de filial, de setor, ou coordenador de área, ou até mesmo os pastores jubilados. Deus continue abençoando a você, toda a sua família. E queremos enviar uma saudação ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton, que Deus continue lhe abençoando, meu pastor, continue lhe dando força, saúde e vigor, e por este grande trabalho que o Senhor tem proporcionado através de seu ministério para edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Neste momento vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele a sua graça, vamos pedir a Ele a sua bênção sobre nossa escola dominical nesta manhã. Se você puder, neste momento, feche seus olhos e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por este momento especial que nos concede de estarmos aqui para juntos aprendermos a Tua palavra e te adorarmos na beleza de Tua santidade. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, evangelista Sonivaldo, a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, a todos que estão sendo alcançados através, Senhor, da Rede Brasil, ó Pai. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Nesta manhã, fala aos nossos corações, reforça ainda mais, Senhor, aviva ainda mais a nossa esperança. A esperança, Senhor, de um dia estarmos contigo na eternidade. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar o Senhor com os cânticos congregacionais. Nossa escola bíblica dominical é um culto em seu lar. Estamos adorando ao Senhor, não é apenas um momento de aprendizado da palavra, mas também é um culto onde adoramos ao Senhor e rendemos a Ele graças por tudo quanto Ele tem feito em nossa vida. Então vamos adorar o Senhor
neste momento com os cânticos congregacionais. Se você porventura não tem uma harpa próxima a você, não tem problema, nós estaremos dispondo texto em tela para que você nos acompanhe como um grande e lindo coral, possamos louvar ao Senhor e o nosso louvor chegar diante dele como um incenso suave, agradável às suas narinas. Vamos, neste momento, convidar o presbítero Jailson Aguiar. Ele irá proceder aqui com os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que bênção estarmos aqui reunidos e unidos para aprender a palavra de Deus e louvar o seu nome. Queremos agradecer primeiramente ao nosso bondoso Deus e também fazer uma menção de agradecimento ao escalado desta manhã e ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, com muita satisfação nesta manhã de domingo, hino de número 300, Nossa Esperança. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição, e do sepulcro em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformada, e glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem
completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas vêm depressa transformada, e glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a nossa bendita esperança. Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Com essa mesma alegria, essa mesma expectativa, vamos louvar ao Senhor, ainda com o hino de número 371. Breve vem o grande dia. Glória a Deus. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias neste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a penúltima lição de nosso trimestre. Veja como o trimestre passou rapidinho, falando sobre a jornada, nossa jornada cristã. E interessante que, assim como em nossa lição, o trimestre passou rapidinho, também a nossa jornada não vai demorar não, viu? Nós estaremos, falta pouco tempo para que o Senhor venha buscar a sua igreja.
E a lição desta semana, a lição de número 12, tem como título A Bendita Esperança, a marca do cristão. O texto áureo está em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz que a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título: para onde aponta a esperança do cristão? O segundo tópico tem como título: a perspectiva escatológica da esperança cristã. E o terceiro tópico: a esperança cristã como âncora da alma. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 25. Se você não tem aí uma Bíblia mais exemplar das Escrituras próxima a você, não tem problema. Nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor e agradecer a leitura de sua palavra nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela leitura de tua palavra. Que o teu Santo Espírito aplique, Senhor, esta palavra em nossos corações e nos ajuda, Senhor, a vivermos a cada dia a dimensão do teu reino, Senhor. A vivermos a ética do reino e termos, Senhor, esta viva esperança, Senhor, como uma chama acesa, Senhor, e flamejante em nossos corações. Queremos pedir uma bênção em favor do teu Filho que irá ministrar a tua palavra. O ajuda, o ilumina, Senhor, para a honra e a glória de teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, orar ao Senhor pelos dizimistas e ofertantes, num momento especial, um momento de adoração também. Nós adoramos a Deus não apenas com os nossos cânticos congregacionais, mas adoramos ao Senhor também com as nossas ofertas, com as primícias da nossa renda. E vamos, neste momento, convidar o auxiliar e professor Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e dizer a você da nossa alegria, da nossa satisfação estarmos aqui na casa de Deus, nesse domingo, nessa escola bíblica dominical, para aprender a sua santa e rica palavra. E como já foi mencionado aqui pelo pastor, escola dominical e lá é um culto. Já adoramos a Deus através dos hinos e vamos continuar adorando a Deus também através da ministração da sua santa e rica palavra. E num culto de adoração não poderia faltar também o momento do ofertório.
o momento da oferta, o momento de ofertar, é um ato de adoração também a Deus. Deixa eu lhe dizer duas coisas. A oferta, ela também é um serviço prestado ao reino dos céus. A oferta, ela é um ato de adoração a Deus e vamos acrescentar mais uma. Ofertar parte de um coração voluntário e que ama justamente ao Senhor e que reconhece todas as bênçãos celestiais que Deus tem concedido justamente a Ele. Querido irmão, deixa eu ler um texto com você que mostra justamente dessa alegria, dessa satisfação nesse ato de oferta. Nós temos um texto muito conhecido no segundo livro aos Coríntios, no capítulo 9 e o versículo número 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Quero destacar a partezinha final do versículo que diz assim: Deus ama aquele que dá com alegria. Se você pode fazer esse serviço e esse ato de adoração com coração voluntário, faça nessa manhã que com certeza Deus vai te abençoar muito. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, você que está em outro estado, você que está em outra cidade, você que talvez não tenha condição de estar sempre no templo por causa do trabalho ou de alguma enfermidade, mas que quer adorar a Deus também dessa forma, ela vem disponibilizando alguns canais que vai aparecer agora aí na sua tela. O primeiro canal é justamente as contas da igreja, Caixa Econômica Bradesco, Banco do Brasil, e logo abaixo está lá a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, que é o beneficiário, e temos um recurso, que é outro recurso, outro canal, melhor assim dizendo, que é o Pix, e a chave do Pix é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Está aparecendo na tela, mas eu quero ler para você. 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o Pai Celestial? Quero convidá-lo nesse momento para nós realizarmos uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas, pelo pão que chega em nossa mesa, e vamos aproveitar também para orar por quem está desempregado. Eu posso estar falando para uma pessoa que está desempregada nesse momento. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o Pai Celestial. Meu irmão, chegue diante do trono da glória com fé. Chegue diante de Deus, crendo. Deus pode abrir uma porta de trabalho para você, até hoje, nessa manhã de domingo. Vamos orar ao Senhor. Nos acompanhe nessa oração. Onde você estiver, se você estiver em algum local que você possa se ajoelhar, faça isso. Se não, curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Cristo amado, Rei da Glória, Senhor maravilhoso, teus filhos nesse momento chegam diante de Ti, com a mente voltada para o Teu trono, crendo na Tua soberania, para Te agradecer pelo pão, Te agradecer pela vida, Te agradecer pela oportunidade de estarmos vivos. Usa de misericórdia, abençoa cada família que nesse momento está participando dessa programação. Te rogamos também por esse chefe de família, por esse homem, por essa mulher que está desempregado, desempregada. Usa de misericórdia, estende a tua mão, abre a porta de trabalho e abençoa os teus filhos. A tua igreja te pede, te clama, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e vamos ouvir, nesse momento, mais um hino. Vamos não somente ouvir, vamos adorar a Deus juntos. E o pastor Nadir Jacques Saraiva, ele convida o presbítero Jailson Aguiar para adorar a Deus com um hino. E você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil e vai também adorando a Deus. Pegue sua harpa, vamos cantar ao Senhor Jesus. Vamos louvar, meus queridos irmãos, 442 da nossa harpa, Breve Verei o Bom Jesus.
Breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei, de toda dor por Deus livre serei. Amém. Queridos irmãos, chegou o momento especial, o momento da ministração da palavra do Senhor, do nosso ensinamento bíblico. Estamos no culto da escola dominical, também numa sala de aula, estaremos aprendendo a lição de hoje, lição maravilhosa. Então, oportunidade para você neste momento pegar o seu caderninho de anotações, pegar a sua Bíblia, a sua revista de escola dominical, estar atento a cada palavra que vai ser dita e de repente estar anotando aí os versículos que serão citados aqui, que muitas vezes não estão na lição e às vezes estão na lição, mas de repente você que está nos acompanhando não está de posse aí de uma revista de escola dominical, mas tem o seu caderninho de anotações, seu caderninho de estudo. É importante que todos os que nos acompanham todos os domingos pela manhã tenham pelo menos esse caderninho de anotações. Se tiver a revista, melhor ainda. Se não, um caderninho de anotações para estar anotando aí todas as referências que estão sendo citadas, para posteriormente pegar o seu exemplar das Escrituras e começar a relembrar, fazer uma revisão daquilo que está sendo dado. E tem sido escalado pelo nosso pastor nesta manhã, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez a paz do Senhor. Vamos nesse momento estudar uma lição que é tão importante para as nossas vidas, que fala justamente da nossa esperança. É a lição de número 12 que vai aparecer aí na sua tela. Lição de número 12, que tem por título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Vamos para o texto áureo? Vai aparecer o texto áureo para colocar aí na tela? Pronto, o texto áureo diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito capítulo 2, versículo 13, e a nossa verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. Vamos comentar, como sempre fazemos aqui no programa. Nós começamos a partir do título da lição para depois a gente ir lá para o comentário. Então, pegue seu caderno, pegue seu lápis, pegue aí uma caneta. Se você tiver com uma revista, abra a revista também. Mas lembre que o livro-texto da escola dominical chama-se A Bíblia
a palavra de Deus. Então pega a Bíblia, deixa ela aí aberta, nós vamos ler vários versículos, que o assunto de hoje é um assunto muito importante para nossas vidas. Vamos falar sobre esperança. O título da lição diz assim: a esperança, a bendita esperança. Então, é uma esperança que ela é abençoada e que essa esperança que o cristão tem se transforma justamente na marca do cristão. Nós iremos falar sobre a esperança cristã e essa esperança é a marca distintiva que nós somos crentes em Cristo Jesus. Essa é a proposta realmente da lição. É claro que essa não é somente a única marca, tem várias marcas, ou seja, vários elementos que a vida cristã nos proporciona, que mostra que nós somos cristãos. Mas o objetivo da aula de hoje é justamente mostrar essa marca, essa esperança como marca justamente o cristão. Marca o seu proceder, marca a sua fala, marca também o seu pensar. E talvez você esteja pensando aí nesse momento, qual é a marca, ou melhor, qual é a esperança cristã? Dentre tantas, a principal esperança do cristão é de um dia estar e morar com o Senhor Jesus nas regiões celestiais. Então, esse é o comentário do nosso título da lição. Vamos lá para o texto áureo da lição. Você abre sua Bíblia em Tito capítulo 2, versículo 13, que o texto áureo, não? Ou chamado texto de ouro da lição, ela sintetiza, a partir de um texto bíblico, justamente essa esperança, ou seja, o título da lição. Observe bem, aguardando a bem-aventurada esperança, sim, que esperança é essa? Ele começa a dar qualificativos, olha, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a principal esperança cristã é aguardar o aparecimento justamente da glória e do nosso grande Deus, que a gente pode sintetizar aqui, a esperança é de ir morar justamente no céu. E a verdade prática, aquela verdade principal, que é aquela verdade, vamos dizer o seguinte, que ressalta na hora da leitura, tanto do título, como também da própria lição e do texto bíblico em classe, que a verdade que eu preciso colocar na minha vida diária, por isso que se chama verdade prática. A verdade prática está escrito assim, a esperança cristã, olha que coisa bonita, tem um versículo bíblico que respalda essa expressão. A esperança cristã, ela é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. Tem várias palavras aqui que merecem destaque. Deixa eu começar justamente pela última sentença da verdade prática, que diz assim, jornada de fé. Você sabe que esse trimestre, o título desse trimestre, a temática do trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar até o céu. Ou seja, a nossa jornada começou a partir do momento que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E ela termina justamente no céu de glória. Então, essa jornada cristã, que também é uma jornada de fé, é uma jornada bonita, mas nessa jornada, meu querido irmão, tem desabores, como a verdade prática diz. Tem tristezas, tem angústias, tem situações complicadíssimas, tem tentações também, tem os problemas da vida, no geral, os inimigos do crente estão aí. Mas o que é que faz o crente permanecer firme e não ser levado pelas ondas tempestuosas desse mundo de pecado e de malícia? É a esperança. Ela funciona como a âncora. Da mesma forma que a âncora, ela prende o barco naqueles momentos onde o mar está mais revolto, a esperança cristã funciona como essa âncora. Por mais que à nossa volta os problemas venham ser os mais diversos, os mais tumultuados que a gente possa imaginar, feito aquele mar bravio que chega destruindo tudo, mas a esperança cristã, como a âncora da nossa alma, nos mantém firmes
olhando justamente para as regiões celestiais, aonde está o nosso Deus, e é justamente com os olhos voltados para o céu. Nós cremos que um dia estaremos com o Senhor, seja pelo arrebatamento da igreja, mas também pode ser pela morte. Sim, o crente, ele passa pelo processo natural da morte, mas se ele tombar aqui, ele acorda nas regiões celestiais. Essa é a esperança que vibra lá dentro do crente. Então você já deu para perceber como o assunto de hoje é empolgante. Você já deu para perceber também que falar de esperança cristã é falar de uma marca que está dentro do nosso coração, deixada, é claro, pela eficiência da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus que gerou isso em nós, e pelo Espírito Santo que brama, que clama lá dentro, dizendo o seguinte: a vida aqui embaixo é passageira, tudo aqui termina, mas um dia a gente vai estar nas regiões celestiais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois dessa breve introdução, vamos lá para o comentário da nossa lição. Fica com a Bíblia aberta, foi o que a gente disse aqui. Mas se você tiver com uma lição, abre a lição aí na página 84, mas se não tiver, vai aparecer na tela agora o tópico 1 e o item 2. O tópico 1 e o item 1, desculpe, da lição. Vamos lá, aparece na tela. A pergunta que é feita pelo autor é: para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã, o que é essa esperança? De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro. Romanos capítulo 8, versículo 24 e versículo 25. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Tito capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 21. Não por acaso, o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória. A nossa esperança, ou seja, a esperança nossa, Colossenses 1 e verso 27, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança do cumprimento de uma grande expectativa. Volta o texto aqui, a tela aqui para a gente. Quando você leu, eu quero destacar algumas palavras dessa definição trazida pelo autor para falar de esperança cristã. Você já sabe que o tema é esperança cristã. Ele diz o seguinte: a esperança é uma expectativa favorável e uma expectativa confiante. Vamos prestar bem atenção nisso que ele está dizendo. Ora, expectativa, aquilo que se espera, mas que espera de maneira favorável. Essa é a primeira característica da esperança cristã. De algo que é favorável, de algo que é bom. Outra coisa, a expectativa também ela é confiante. Ou seja, ela sabe que vai acontecer. Então é certeza. Meu querido, a Bíblia não vende ilusão para ninguém. A Bíblia é um livro real. E a esperança que a palavra de Deus nos transmite nessa manhã de domingo é uma esperança real, fundamentada, é claro, na certeza das coisas que vão acontecer. E somente para provar isso a você, bem rapidamente, no Novo Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, nós temos 456 profecias referente a Cristo. Mas dessas profecias referentes a Cristo, 312 se cumprem no Senhor Jesus. Onde eu quero chegar? É claro que a Bíblia não tem somente 456, a gente está delimitando somente para Cristo. Mas tem um dicionário que fala sobre as profecias, são mais de 3.000 profecias. Mas onde nós queremos chegar é o seguinte: as profecias do passado, elas se cumpriram na pessoa de Cristo e em muitas nações. Não é objetivo nosso aqui mostrar a confiabilidade de maneira pormenorizada, citando textos do Antigo Testamento, que mostra que as profecias
vem se cumprindo ao longo do tempo. Mas eu preciso dizer a você nessa manhã que a Bíblia ela é confiável. E o raciocínio é esse: se as profecias do passado se cumpriram e ainda estão se cumprindo, isso me dá certeza, a garantia de que tem uma promessa que Jesus Cristo fez, de um dia vir buscar a sua igreja amada, a igreja que Ele comprou pelo seu próprio sangue. Então, se cumpriu no passado, vai se cumprir também ainda no futuro. Então, isso dá certeza que a gente um dia vai estar morando com o Senhor Jesus nas regiões celestiais. Entende? Porque a esperança cristã, ela é favorável. Entende? Porque a confiança cristã, ela está alicerçada na crença, por isso ela é confiança, e numa crença real, numa crença sólida, que é justamente a palavra de Deus. O apóstolo São Paulo sempre trata, da esperança, dizendo assim, a esperança da glória, falando de Cristo, a nossa esperança, que Ele é a base fundamental da nossa esperança, é justamente o Senhor Jesus. E falando sobre o apóstolo Paulo, lá no tópico 1 e o item 2 vai aparecer na sua tela, vamos ver como é que o apóstolo São Paulo trabalha a questão da esperança? Olha, a esperança nas cartas do apóstolo Paulo. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo. Nelas, percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. A esperança do cumprimento da promessa, a esperança da justiça, a esperança do evangelho, a esperança do arrebatamento da igreja, a esperança da vocação, a esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude ali mencionada, 1 Coríntios capítulo 13, versículo número 13. Você percebeu que o autor aqui listou como o apóstolo São Paulo trabalha com a ideia da esperança cristã. Vamos colocar somente um adendo aqui. Quando eu digo adendo, não é uma correção. É somente para você entender o seguinte. Dentre os autores do Novo Testamento, quem mais cita a palavra esperança é o apóstolo Paulo. Quem mais fala de esperança é o apóstolo Paulo. E indo um pouquinho mais além da lição, quando Paulo trabalhou esse conteúdo, esse assunto acerca da esperança, a igreja estava passando por um momento de extrema dificuldade. A igreja estava passando pelo momento de perseguição, ou seja, perseguições, que a igreja vai ser submetida à perseguição religiosa. A igreja também vai ser submetida às perseguições imperiais. De um lado o império persegue, do outro lado as religiões da época estavam perseguindo os crentes primitivos. O apóstolo São Paulo foi preso, o apóstolo São Paulo, segundo a tradição, morreu decapitado. Então já dá para você ter uma ideia que não era fácil ser crente naquela época. Mas mesmo diante de perseguições, de momentos tão desfavoráveis, mas o apóstolo dos gentios estava dizendo à igreja, existe esperança. Aí a nossa esperança está fundamentada em Cristo Jesus, que é a nossa ressurreição. Então Paulo vai trabalhar a esperança. Meu querido irmão, tem vários textos nas Escrituras Sagradas que a gente pode citar aqui, mas deixa eu só mencionar a você a Epístola aos Filipenses. A Epístola aos Filipenses é uma epístola que ela é considerada a Epístola da prisão, ou das prisões, como dizem alguns autores, porque Paulo estava preso quando escreveu aos Filipenses. Vamos abrir esse texto? Eu quero abrir esse texto com você. Estava preso e, para quem está preso, o que é que a gente espera de maneira natural? O que é que nós esperamos, Tristeza, angústia, amargura, e principalmente pelo tipo de prisão e a qualidade das prisões daquela época, era para encontrar uma pessoa extremamente abatida, depressiva, sem esperança para nada. Mas o preso Paulo, quando estava escrevendo a Epístola aos Filipenses,
lá no capítulo 3 e versículo 1. Observe, para entender isso daqui tem que entender também o que é esperança. Capítulo 3, versículo 1 de Filipenses diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Mas o que eu destaco é: regozijei-vos no Senhor. Ainda tem outro texto ainda. Filipenses, capítulo de número 4, o apóstolo São Paulo ainda vai falar de regozijo. E o versículo 10, ora, muito me regozijei no Senhor. Eu não vou ler o versículo todo não, quero só destacar essa expressão, regozijo. Ou seja, gozo, alegria. Aí você pergunta, como é que um homem preso, numas condições bem diferentes das condições das cadeias de hoje, como é que um homem preso num ambiente tão difícil, um ambiente, geralmente as cadeias eram úmidas, não tinham iluminação, não tinha direitos humanos como se prega tanto hoje por aí, e esse homem escrevendo, o homem preso dizendo a quem está liberto: regozijai-vos no Senhor, se alegre em Deus, porque eu também estou alegre aqui. O que é que explica isso? O que explica, meu irmão, em Cristo Jesus, é porque lá dentro do apóstolo Paulo, a esperança estava viva, muito viva. Vamos ler um texto para mostrar isso aí? Romanos capítulo 15. Está lá na lição, Romanos capítulo 15 e o versículo de número 13. Veja que o apóstolo São Paulo fala para a igreja naquele momento. Ele diz assim: ora, o Deus de esperança, ele já está dizendo, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em Cristo, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Ora, quem é que origina a esperança cristã? É Deus no coração do crente. E ele está dizendo assim: eu espero que o Deus da esperança encha o coração de vocês, a vida de vocês, de gozo, de crença, para que vocês possam, estou conjecturando aqui, interpretando um texto, para que vocês possam, né? Ficar cheios de Deus e que a virtude do Espírito Santo entre justamente em você. É isso que faz o apóstolo São Paulo sorrir em meio aos dissabores e aos problemas da vida. E eu preciso dizer uma coisa a você, meu querido irmão em Cristo Jesus. A gente tem um público aqui muito diverso, um público grande. Pessoas estão no Brasil, pessoas estão fora do Brasil, uns que assistem por curiosidade, outros são fiéis na hora de estar acompanhando a programação. Eu preciso ser um pouco mais prático com você. Deixa eu me voltar aqui para a gente falar um pouquinho mais perto. Vamos falar um pouco mais próximo? Se você que é crente há mais tempo, está na casa de Deus, você já viu pessoas já no fim da vida, pessoas que já não têm mais jeito por causa das doenças, muitas vezes não é nem doença, muitas vezes é por causa da própria idade mesmo. Está no fim da vida, já debilitado. E muitas vezes quando a gente vai visitar um crente em Cristo Jesus nessas condições, em hospitais, por exemplo, isso é muito comum, em casas, a gente vai com aquela ideia, né? Estou falando na linguagem aqui nordestina mesmo, vai com aquela ideia de levar uma palavra de consolo, de apoio, de cantar um hino, de ler um versículo, para que a pessoa se anime. A ideia nossa é que Deus console aquele coração. E quantas vezes acontece o inverso? Quem sai consolado é a gente. Porque a pessoa está lá dizendo o seguinte: a minha esperança está no céu. Se você não vivenciou essas coisas ainda, não me visita, mas um dia você vai verificar. Aí você pergunta, o que é que faz o homem no fim da vida? Muitas vezes com doenças terríveis, muitas vezes já está lá sentenciado, mas a alegria está ali tão forte. A gente vê pessoas falando em mistérios, falando em línguas estranhas, agradecendo a Deus,
apontando para cima, dizendo: daqui a pouco eu chego da casa de papai, daqui a pouco eu vou morar lá em cima, eu vou ficar esperando vocês. Isso se chama, querido, esperança. E a esperança cristã, ela não pode estar atrelada, amarrada às coisas materiais da vida, porque aqui tudo passa, viu? Seu carro, sua casa, seu apartamento, seu melhor emprego do mundo, isso vai passar, pode ficar certo disso. Vai passar, isso não é garantia em nenhum momento de que você vai chegar nas regiões celestiais com essas coisas aqui. Nunca vai ser. Existem bens, mas são bens espirituais que são maiores. Existe a certeza da gente morar justamente no céu. Aí você pergunta: como é que uma pessoa consegue, em meio a tanta dor, vivenciar e ter essa esperança certa? É olhando para o céu, olhando para Deus. E como é que eu alimento, professor, essa esperança? Como é que eu avivo? Como é que eu acendo essa esperança dentro de mim? Disse: leitura da palavra de Deus, meditação. Olha, a receita é antiga, mas funciona. Leitura da palavra de Deus, meditação na palavra de Deus, uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, afastar-se do pecado, se aproximar mais de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, chamado Espírito Santo de Deus, que se aproxima da gente, chega junto da gente e fala aos nossos corações, que nos anima nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então essa é a receita. É assim que a gente faz. Está percebendo que o título da lição mostra quem nós somos, é? Esperança, a marca distintiva. Que é nessas horas que a gente vê justamente o crente que está ali dentro, mesmo em meio a sofrimentos e a problemas justamente da vida, é os olhos voltados para o mundo. E deixa eu lhe dizer uma coisa: isso não é escapismo. Que alguém pode chegar e dizer: isso é escapismo, isso é escapismo. Não é, quando eu digo escapismo, né? São pessoas que assim, porque se tivesse em outras condições não estaria com essa mente voltada para o céu. Não. A esperança cristã verdadeira no coração do crente, se ele tiver com saúde, ele quer chegar nas regiões celestiais. Se ele tiver sem saúde, ele quer chegar lá em cima também. Se ele tiver bens de matéria, muito, se ele for riquíssimo, mas se é um crente verdadeiro, nascido de novo, ele quer chegar no céu, independente das coisas, não está preso aí. Mas é um pobre que não tem nada na vida assim, mas ele quer chegar lá em cima. A questão todinha é se é crente nascido de novo. Se nasceu novamente, o Espírito Santo de Deus vai aí dentro desse coração. E me permita agora, nesse domingo de manhã, para você que está com a esperança, talvez, pessoas que estão desanimados, sofrendo na vida, mas nessa manhã de domingo, receba de Deus graça, receba de Deus força, receba de Deus ânimo e avive essa esperança, porque eu, você, a igreja, a gente vai estar com Jesus de Nazaré. Te anima, crente. Jesus é bom. Existe esperança. Esperança não morreu. Vamos trabalhar mais para Jesus. Vamos voltar agora para a nossa lição? Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição. Tópico 2 e o item de número 1. Olha como o texto aparece. A perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos no início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso porque o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa se originou no Éden com um descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Escrituras Sagradas. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Vamos fazer uma menção, acompanhar o raciocínio aqui do autor. Ele diz o seguinte: a expectativa escatológica, ou seja, a esperança cristã se verte para frente, né? Se encaminha para frente, se encaminha para o futuro. Por isso a ideia de escatologia. Ele vai dizer o seguinte:
O pecado entrou no mundo por Adão. Você já sabe, está lá escrito no livro de Gênesis, Romanos capítulo 5, versículo 19, Romanos capítulo 5, versículo 12. Na verdade, é bom pegar do versículo 12 até o versículo número 19. O pecado entrou no mundo, trouxe desarmonia. Mas lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor faz uma promessa que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Olha, os profetas, os escritores do Antigo Testamento, com base no que Deus disse em Gênesis capítulo 3, versículo 15, esperavam, olha a ideia de esperança, o aparecimento de Cristo, que veio ao mundo, forma humana, sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ele é justamente a base fundamental aonde nós nos apoiamos e cremos que Cristo Jesus um dia nos levará para a região celestial. E para eu poder fazer um link do tópico, ou melhor, do subitem 1 com o subitem 2, vai aparecer na tela aí o subitem 2. Observe bem. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles. Mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro. Romanos, capítulo 15, versículo de número 4. Outro texto aqui, eu preciso... Volta a imagem, não disse o texto, mas volta a imagem. Vamos colocar um versículo para a gente analisar. Estamos na Escola Bíblica Dominical. Primeiro livro de Tessalonicenses, versículo bem conhecido. Capítulo de número 13 e versículo 18. Vamos nos deter um pouquinho agora com o texto bíblico. Já que a nossa esperança, ela se encaminha para o futuro, por isso mesmo chamado de escatológica, um versículo que talvez resuma todo esse tópico 2 da lição, está aqui. Olha o capítulo 4, versículo 13. Na proporção que eu vou lendo, acompanhe aí na sua Bíblia também, eu vou lendo e vou dando explicação versículo por versículo. Olha o texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm o quê? Esperança. Inicialmente o apóstolo São Paulo está dizendo, eu quero que vocês não sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem, ou seja, que já morreram e estão sepultados. E vocês não podem ser como são os outros, ou seja, aqueles que não fazem parte do mundo cristão, que não é nascido de novo, que não tem esperança nenhuma. Vocês são diferentes, vocês têm esperança acerca daqueles que já morreram. Olha o versículo 14, vamos lá o texto. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com Ele. Essa é a nossa esperança. Se a gente crê que Jesus ressuscitou dos mortos, a gente crê também que Deus nos trará, ou melhor, trará eles que já estão mortos e nós seremos justamente transformados. Tem nesse texto aqui, tem uma base central que se chama ressurreição de Jesus Cristo. É a garantia de que essas coisas vão acontecer. Versículo 15 diz assim, dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nesse bloco de texto daqui, Paulo está dizendo de maneira muito clara, nós que ficarmos vivos na vinda do Senhor, nós não iremos preceder aqueles que dormem. Porque quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro
Depois nós seremos transformados em corpos gloriosos, é o que o texto bíblico diz. E estaremos para sempre com o Senhor nos lares. Primeiro iremos juntos, estaremos para sempre com o Senhor nos lares. Querido irmão, eu estou falando de algo que é de fé. Se você perguntar, professor, qual é a lógica? Quer dizer, a lógica? Isso aqui é poder. Meu querido, aqui não se explica, aqui se crê. Jesus trará à existência aqueles que morreram em Cristo, no dia do arrebatamento da igreja. E nós, os vivos, seremos transformados e juntos, num piscar de olhos, de uma forma sobrenatural, estaremos com o Senhor. Está percebendo que essa esperança, que é essa esperança principal da igreja, e o apóstolo vai continuar mais ainda para dizer que essa esperança é uma esperança consoladora. Olha o que o texto diz, versículo 17, ele ainda continua. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E que coisa linda! E assim estaremos sempre com o Senhor. Ao versículo de número 18 diz, portanto, olha, palavra conclusiva aí da língua portuguesa, né, que remete ao que foi falado lá atrás, consolai-vos uns com os outros com estas palavras. Ou seja, ele começa falando de esperança no versículo 13, mas no versículo 18 ele diz o seguinte, lá no versículo 18, quando a gente junta os dois textos, ele diz assim, consolai-vos. Então essa esperança que nós temos é uma esperança consoladora. Então se console nessa manhã de domingo, se console. Eu acredito que seja uma orientação do Espírito Santo de Deus para me dirigir a você aqui. Querido irmão em Cristo Jesus, deixa eu falar com você aqui mais perto. Meu amado irmão, você perdeu parentes? Talvez foi seu pai, sua mãe, até um filho querido. A gente não controla o dia e a hora das pessoas que saem desse mundo para conviver com Cristo do outro lado. Estou falando dos crentes em Cristo Jesus, aqueles que morreram salvos em Cristo Jesus. A gente não tem controle sobre o dia da morte de ninguém. Mas por mais dolorosa que foi a partida, né? E você não vai ficar escandalizado com o que eu vou dizer. Não interessa o veículo, filho, que conduziu essa pessoa para o outro lado. Não. O que interessa é se a pessoa chegou lá no céu, nas regiões celestes. Mas se console com uma coisa, um dia estaremos juntos. Por isso que a esperança cristã, ela é consoladora, e o apóstolo São Paulo diz, consolai-vos, te consola. Que aquele que partiu em Cristo, um dia ele volta para o intermédio da ressurreição em Cristo Jesus. É a garantia da palavra de Deus. Isso é tão forte que tem um versículo lá no livro de Hebreus que eu quero ler com você. Vamos ler esse texto juntos lá em Hebreus? Volta aqui. Lê esse texto juntos. Hebreus, capítulo número 10. Observe. E o versículo, né, de número 32. Eu vou ler e você vai nos acompanhando. Esse texto não consta lá na sua lição. Hebreus 10 e verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportaste grande combate de aflições. A questão da iluminação, como eu estou utilizando a revista corrigida, ou da iluminação, ou seja, um dia que tu fosse salvo, aceitaste Jesus como Salvador, suportaste grande combate de aflições. Em partes foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações. Olha que coisa. Está se falando no momento que esse texto foi escrito, né, pelo escritor aos Hebreus. A igreja e muitos irmãos foram feitos de espetáculos diante das tribulações, diante das armadilhas e dos açoites. E o texto ainda continua. E em parte foste participante com os que assim foram tratados. Uma igreja perseguida, maltratada, e Paulo está dizendo a outros, em parte vocês também se identificam
com esse tipo de perseguição. Ao versículo 34, veja o que é que Paulo vai dizer. Porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, presos de maneira indevida, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, ou seja, tua mobília foi retirada de dentro de casa, teu dinheiro foi tirado, tudo foi tirado, foi expoliado de maneira indevida. Continua o texto, sabendo que em vós mesmos tende no céu uma possessão melhor e permanente. A palavra que se destaca aqui no versículo 34 é a palavra assim, com gozo, com alegria. Tu viu essas coisas se desmoronar, se destruir na tua frente, por causa justamente das grandes perseguições que foram levantadas. Viste isso com alegria, porque a tua possessão, ou seja, o teu maior bem, não são as coisas materiais, mas porque a tua esperança está numa possessão, em um bem maior. Qual é esse bem maior? Está justamente lá em cima, no céu. Você está percebendo o segredo? Não se apegue às coisas daqui. Tudo aqui vai passar. Te apega, te agarra com Jesus nessa manhã, dessa manhã de domingo. Olha para o céu. Perdeu? Você não é o primeiro a ter perdido, não. Está decepcionado? Você não é o primeiro, nem vai ser o último a estar decepcionado. Está ruim? Você não é o primeiro, nem o último. Mas, meu querido irmão em Cristo Jesus, olha para Cristo nessa manhã de domingo, desperta para Jesus de Nazaré. Existe uma possessão maior, ou seja, existe uma herança maior, incorruptível, guardada nos céus para nós, como disse justamente o apóstolo Pedro. Está lá em cima nas regiões celestiais. Eu não estou dizendo aqui que você se conforme com a situação, que você não procure resolver a sua vida, não é isso, mas que o seu coração esteja voltado para o céu, para onde nós iremos, porque a Bíblia nos traz esse exemplo, né? Pessoas que foram presas, pessoas que tiveram seus bens expoliados, tirados de dentro da residência, mas com gozo participaram, viram, porque esperavam uma possessão, ou seja, estou falando possessão por causa do título da versão que eu estou utilizando, por causa uma esperança maior, de uma herança bem maior guardada nos céus para nós. Querido irmão em Cristo Jesus, essa esperança é o quê? Consoladora. E lá naquele subitem que você leu, que apareceu na sua tela, que está aí na sua lição, ele coloca consoladora e próximo coloca também a palavra alegria. Então essa esperança cristã, ela é consoladora. A esperança cristã, ela também é uma esperança que promove alegria. O autor da lição, quando a gente leu, esse item 2, ele faz uma menção bem interessante, ele diz o seguinte, né? Ele diz assim, o mundo em volta, né? O mundo em volta, muitas vezes tem medo do futuro. E vamos dizer assim, é até lógico, né? Que o mundo tenha medo do futuro, como vai ser daqui para frente, como é que vai acontecer daqui para frente. Mas o que ele faz a distinção é o crente em Cristo Jesus. No estudo da escatologia, ele não tem medo do futuro. Não. Ele pode ter talvez um receio, mas medo não, porque a fé dele está fincada justamente nos acontecimentos futuros relativo justamente à Igreja de Cristo Jesus. Vamos lá para o tópico 2. Tópico 2 ainda na nossa lição, que a gente precisa fechar esse tópico, viu? Tópico 2 e o item 3, ó. Por que uma doutrina da esperança? Vai aparecer aí na sua tela. Por que uma doutrina da esperança? A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, da transformação dos que estiverem vivos por ocasião da sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa,
vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel e justo para cumprir a sua promessa. Hebreus capítulo 10, versículo número 23. Nós praticamente já respondemos quando estudamos o primeiro livro de Timóteo, ou primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao versículo de número 18, né? Por que uma doutrina da esperança? É porque está fundamentada na Bíblia Sagrada. Por que uma doutrina da esperança? É porque essa doutrina fala justamente da marca distintiva que nós temos, que é o ser crente. E agora vamos falar de outro assunto, né? Ou melhor, é o mesmo assunto, agora só com outro vocabulário que é lindo, né? Outro termo que é bonito, âncora da alma. Sim, tópico 3 da lição, veja aí, tópico 3 da lição, e o item 1, a esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar com o propósito de manter o navio parado. Atos capítulo 27, versículo 29. O escritor Hebreus descreve a esperança cristã como âncora da alma segura e firme durante a jornada com Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo de número 18 e número 19. Querido irmão, vamos abrir esse texto bíblico? Vamos abrir esse texto? Vamos pegar Hebreus capítulo de número 6, que ele vai utilizar versículos de número 18 e o versículo de número 19 para fundamentar essa fala, âncora da alma. Vamos ler primeiro o texto, daqui a pouco a gente vai para a explicação dele. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo de número 18. Porque por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha o refúgio do crente. Refúgio do crente é a esperança. A gente está dando várias características aqui, esperança consoladora, esperança alegre, esperança firme, mas a esperança é o nosso refúgio. Versículo 18, a qual temos, ou melhor, a esperança, nós temos a esperança como âncora da alma. Olha os qualificativos, como é que essa esperança se manifesta na vida do crente. Ela é segura, ela é firme e que penetra até o interior do véu. Versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Âncora da alma, segura e firme. Seguindo o raciocínio lá da lição, a gente falar sobre essa questão de âncora da alma, até vocês entender, veja que ele começa a descrever, disse, entendemos como, ou seja, entendemos como âncora, na verdade, uma peça de metal grande, ligada a uma corrente com a finalidade específica de manter o navio parado. Só que, como estamos trabalhando do ponto de vista das Escrituras, Atos capítulo 27, versículo 9, mostra justamente um momento que o apóstolo São Paulo está indo para Roma e ele é um dos prisioneiros. E no meio do caminho, né, ele vai se defrontar com diversas tempestades. Inclusive, o texto vai falar até de um vento chamado Euraquilão, que era um dos piores ventos que promovia terríveis tempestades naquele momento. E interessante que o versículo 29 do capítulo 27 de Atos diz que âncoras, né, foram depositadas a fim de manter o navio firme ali, para ele não ser justamente levado. O escritor aos Hebreus se apropria dessa imagem da âncora e diz o seguinte: a âncora firma o navio. Naqueles momentos turbulentos, naqueles momentos de dores. Vamos aqui, volta aqui para a gente. Eu sei que Jesus está consolando vidas nessa manhã de domingo. Naqueles momentos difíceis, de tribulações, de amargura, de angústia,
que se levanta como um mar furioso, revolto. Muitas vezes é uma doença, muitas vezes é um problema no emprego, é problema de ordem familiar, e aquilo vem feito um tsunami para destruir, acabar, levar o barco embora nesse mundo de pecado, nesse mundo mau e perverso. Porque esse mundo é um mundo de pecado. Meu querido, é um mundo de pecado, é um mundo mau, um mundo de malícia, um mundo perverso. Diz para que você não vá nessa cheia e esse barco que é a sua vida afunde e se acabe. Aí lança a âncora, ou seja, coloca a esperança. Pum. É justamente a esperança que segura o barco para não se acabar, para não ser destruído, para não ir de vez nessa onda do mundão. Então a esperança cristã é quem faz a gente estar vivo, é quem faz a gente olhar para o céu e dizer assim: Senhor, quem me segura justamente é Tu. Meu querido, reavive a esperança nessa manhã de domingo. E eu aproveito também, que eu acredito firmemente que o Espírito Santo também está orientando a falar com aquele que ainda não é crente, que está nesse mundo perdido, sem rumo, sem direção e não sabe o que fazer. Mas hoje você vai saber o que fazer. Aceite Jesus como Salvador. Se agarra com Ele nessa manhã. Se volta justamente para Jesus de Nazaré, que Ele é a âncora, é o nosso porto seguro, é nossa âncora, é Ele quem vai nos conduzir lá para as regiões celestiais. Vamos voltar lá para o nosso comentário da lição? Vamos voltar? Âncora da alma, esperança é âncora. Segura o crente diante dos problemas mais difíceis justamente dessa vida. Por isso, nessa manhã de domingo, querido, nós estamos na Escola Bíblica Dominical, mas é um momento tão bom. É um momento que Deus fala aos nossos corações. É um momento que o Espírito Santo brada dentro de nós, dizendo assim: olha para frente. Olha para frente. Olha para o céu, olha para Jesus. Tópico 3, item 2, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente está terminando. Porque a esperança, olha, porque a esperança do crente, ela é melhor. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. Somente aqui, é o suficiente. Somente aqui para a gente concluir, daqui a alguns minutinhos. Falamos, olha, descrevemos o que é esperança. Mostramos que a base da nossa esperança é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele ressuscitou, é a garantia que nós iremos ressuscitar também. Já falamos aqui que nós temos que olhar justamente para o céu, para Cristo, independente das lutas dessa vida. Que a âncora justamente ela é o que firma o barco e aquilo que nos firma nesse mundo mal para não ser destruído. Isso é esperança. Mas vem uma pergunta logo no finalzinho da lição. E a pergunta é essa: por que ela é melhor? Porque o ímpio não tem esperança. Sim, e tem. Vamos fazer colocar um asterisco aqui nessa frase? Tem, mas para as coisas materiais. Por que a nossa é melhor? Porque não está preso ao material. Está voltado justamente para as regiões celestiais. A lição termina, meu querido irmão, lá no tópico 3, eu só vou citar, não precisa nem colocar a imagem. Tópico 3, item 3, falando assim, mantendo firme a esperança. A gente conclui a lição, mas conclui dizendo a você: permaneça firme. Não troque a sua esperança do céu por nada. Falando sobre céu é a próxima lição, viu? Próxima lição, a lição número 13, fala justamente sobre a cidade celestial, ou seja, sobre o céu. É para lá onde a gente vai. Então não troque a sua esperança por nada. Não deixe os desabores dessa vida, os problemas dessa vida, as decepções, as angústias, as falhas, os erros. Errou, procura se consertar. Falhou, procura a liderança da tua igreja. Mas não larga Jesus justamente por nada nessa vida. Tem problema, desemprego? Olha para frente, existe um Deus no céu que está aqui para te ajudar em tudo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude nessa manhã de domingo e vamos manter firme a nossa esperança.
E eu quero justamente terminar com você, lendo o nosso texto áureo. Texto áureo, o texto de ouro, né, da lição. Vamos ler junto, você que está em casa? Eu vou pedir para colocar na tela o texto áureo da lição, para a gente concluir. Pronto. Se você puder nos acompanhar, tem muitos idosos que estão em casa nesse momento assistindo. Você pode ler comigo? Vamos ler todo mundo junto? Você que está aí, acompanha a gente. Você que está no hospital, vamos ler junto, né? No meu comando, você vai ler comigo o texto de ouro da lição da Escola Dominical. Leia comigo agora. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito capítulo 2 e versículo número 13. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que Deus te ajude e nos dê um início de semana de paz e de alegria na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, que lição maravilhosa, né, que aprendemos sobre a bendita esperança, essa bendita esperança que queima, inflama o nosso coração. Aprendemos também que a nossa esperança, ela é superior e é melhor, porque não está fundamentada em coisas desta vida. Nossa esperança está fundamentada exclusivamente, não só na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos garante a vida eterna, como também o nosso Deus, que é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Vamos nesse momento orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse momento tão especial e queremos desde já lembrar que na próxima semana teremos a última lição de nosso trimestre, estaremos encerrando o nosso trimestre. Não perca, esteja conosco na próxima semana, neste mesmo horário, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por este momento especial que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã, para mais uma vez aprendermos a Tua palavra e Te adorarmos, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que neste momento o Teu Santo Espírito esteja ministrando esta palavra em nossos corações. Ó Senhor, reavivando a esperança no coração daquele que por algum momento, Senhor, sentiu esta chama quase que desaparecer. Mas cremos que nesta manhã o Teu Santo Espírito soprou, Senhor, e esta chama reacendeu essa bendita e gloriosa esperança, porque Tu és o Deus da esperança, Senhor. E nesta manhã, Senhor, venha abençoar a todos quantos foram alcançados através desta programação. Continua nos ajudando, Senhor. Abençoe, Senhor, o dia, todo o trabalho que se segue, ó Deus, programação da Rede Brasil. Continua estendendo as Tuas mãos, falando fortemente aos corações de todos que serão alcançados. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, foi bom poder estar aqui com você nesta manhã. Próxima semana, não esqueça, neste mesmo horário, estaremos juntos aqui aprendendo mais uma vez uma lição maravilhosa, encerrando o nosso trimestre. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.